Mostrei a frase inicial: dê-me uma mulher da qual o marido nunca se tenha queixado em coisa alguma, e eu logo a canonizarei. Papa Sisto V. Não foi dessa ex-cátedra, mas foi uma palavra oportuna, né? Então, antes de ser esposa, é mulher. Como eu disse no começo das nossas conferências, essa conferência talvez não fosse necessária há anos atrás, nos velhos tempos, porque as pessoas aprendiam a ser mulher e homem quase que naturalmente, porque tudo concorria para isto. Toda a vida era diferente e as pessoas estavam mais em contato com a natureza. Mesmo os que não eram católicos aprendiam isso, porque eles estavam no campo, eles viam que a diferença entre machos e fêmeas dos animais, eles aprendiam a ver essas coisas, aprendiam que os seus pais e suas mães agiam daquela maneira que já tinham herdado dos antepassados. E eles aprendiam daquela maneira, e ponto final, ele era posto ali naquele caminho, naquele estado, até mesmo a questão do casamento. Né? Um convertido ao catolicismo chinês, meados do século XX, John Wu. Antes de ser católico, pagão lá na China. Morava lá na cidade da China. E na arruela lá ele morava e ele sabia, ele via, olha, tinha 8 anos, garoto. Ele olhava assim da janela, pro canto ali da esquina. De vez em quando ele olhava. Estava crescendo, né, 8, 9 aninhos, estava noção das coisas. Por que ele olhava? Porque ele sabia, já tinham falado a ele. Ali na esquina mora uma menina que vai se casar com você quando você tiver idade. Ele já sabia. Ele ia se casar com aquela menina ali. Os pais já tinham acertado. Então a gente ficava com essa curiosidade, que deve ter aumentado com o tempo, né? 12, 13, aí aumentou mais ainda, né? Já está quase na idade, quem é essa menina? Essa chinesinha? Ele só sabia que tinha os olhinhos puxados, né? Certamente. Enfim. E chegou o dia, com a idade, ele se casou e foi a mulher dele da vida toda. Então, inclusive se converteu com ele e tal. Fez aí. Era assim. Bem ou mal era assim e acertava mais do que hoje. Que é tudo pelo amor. Exatamente. Uma dessas novelas miseráveis. Exatamente. A gente já casa, com aquele príncipe, imaginando que o marido vai ser o príncipe. Um dos nossos fiéis estava em Angola, na África. Então ele falando que os angolanos, africanos, gente muito mais simples, um país muito mais simples do que o nosso, muito mais, sabe, ainda é bem subdesenvolvido. Eles olham o Brasil como um país desenvolvido, como a gente olha a Suíça, a França, eles olham os angolanos, olham a gente assim, porque comparando eles, a capital, meu Deus do céu, olha que corre dinheiro, mas isso que é um esgoto, é uma coisa assim, uma coisa horrível, a doença se pega, se morre fácil, uma coisa assim. Então, mas ele diz que, ele dizendo, esse nosso fiel, que o angolano ainda é mais natural, ainda é mais homem, mais mulher do que os brasileiros. No entanto, as novelas do Brasil já estão lá. E ele falava com os angolanos, olha, isso aí acabou com a gente, vai acabar com você. E eles, aquela coisa, sabe como é? Televisão, tudo, essas coisas vão se deixando e vão se perdendo dessa maneira. Porque ainda tem aquela noção, quando se casa um angolano se casa com a mulher, ele se casa com a família da mulher. Ele tem que respeitar. É negócio de romantismo, amor, essas coisas. Não, ele tem que ter os direitos, isso, aquilo, tudo. Né? Então, os meninos ainda são meninos, porque os meninos nossos não são mais meninos, os meninos de hoje aí? Não são mais meninos. É impressionante. Eles são meninos, eles brincam com a rodinha, jogam bola, eles são meninos ainda. O natural, apesar de toda a miséria, e mesmo por causa da miséria, de certo modo, os preserva da sofisticação. Certo? Então, antigamente tudo era mais difícil. Estudem história um pouco, é bom. História é mestra da vida. Nos começos aqui eu vou citar a história. Nossa história. A história do homem, né? Da criação da mulher, sobretudo, do homem e da mulher. Né? Então, a história é mestra de vida. Então, hoje a sociedade que nós vivemos é uma sociedade artificial. Então, nós temos que ensinar, né?
falar porque justamente muitas não acertam ser esposas porque não sabem bem que são mulheres. Não acertam ser esposas porque não sabem bem, claro que sabem, mas não sabem bem que são mulheres. Certo? Repete aí. Muitas não acertam ser esposas porque não sabem bem que são mulheres. E se pode dizer parecido, né? Muitos não acertam ser maridos porque não sabem bem que são homens. Pode-se dizer a recíproca. Mas vocês devem ficar na mente a primeira, não a outra, né? Que isso, né? Logo partindo para o outro lado. Porque não sabem bem que são mulheres. Não sabem bem, claro que sabem, mas não sabem bem. Esse bem aí, esse advérbio aí é essencial. É essencial isso. Então, vocês procurem bem. Vou ajudar vocês a saber um pouco isso. E para nos valer disso, para ajudá-las, eu tomo justamente essa história da criação. Gênesis, capítulo 2, no caso aqui, versículo 18. Mas todo o Gênesis, esse começo da criação, essa história da criação do homem e da mulher, do pecado, tudo isso é importantíssimo para nós sabermos o nosso estado. Não é à toa que eles inventaram o evolucionismo. Porque o evolucionismo é para apagar isso. Vocês conhecem 2 pessoas que perderam a fé com o evolucionismo? Eu acho que eu já falei aqui, não sei, falo tanta coisa por aí. Pode falar de novo. Foram Hitler e Stalin. Perderam a fé com o evolucionismo. Hitler, por exemplo, ele ia ele era católico, né? Ele era coroinha de missa de São Pio V, né? Hitler era católico, de missa de São Pio V. E ele ia, a mãe dele parece que era muito católica. Ele sofreu terrivelmente quando a mãe dele morreu. Então, ele ia para o catecismo, o padre ensinava que Deus é essa aqui, a Bíblia, Deus criou uma mulher. Depois ele ia para o colégio e ensinava o evolucionismo. Ele era muito inteligente, para quê? Qual é a verdade? Um ensina uma coisa, ensina outra. Na cabeça do menino, isso provoca confusão mental terrível, porque as crianças são lógicas. E por isso elas quando há uma injustiça, elas percebem imediatamente. Meu filho passou. Imediatamente percebe. Então ele vai cogitar a verdade. Certo? E por isso é bom as professoras aí terem um bom conhecimento de apologética. Nós temos um professor aí, um tal de Ricardo Bezerra, que é um padre, que ele dá aula para todo mundo. Exatamente. Então vocês têm que ir, até dar aula para os meninos, prevenir, porque as mentiras eles são bombardeados. Bombardeados. Já na década de 40, havia um escritor de talento chamado Monteiro Lobato. Vocês conhecem? Quem não conhece a Emília, o Esconde do Sabugosa, aquele outro, né? Eu assisti quando era menina, na série da Globo. E felizmente no tempo da ditadura, eles tiraram tantas coisas ruins. Ficou um negócio melhorzinho, mais ou menos. Melhorzinho. Então, havia um padre na Bahia, em Salvador, que escreveu um livro chamado Monteiro Lobato ou O Comunismo para Crianças. Isso foi uma briga na época. Monteiro Lobato com aquele prestígio, os admiradores dele. Vai o padre, que era amigo do padre Jair, padre Salles Brasil. Fez um livro mostrando como o Monteiro Lobato levava as crianças para o comunismo. E foi uma briga daquelas. Levava mesmo. Então, justamente ensinando coisas como evolucionismo, isso, aquilo. Isso hoje está aí estabelecido. Certo? E é para tirar isso aqui, todo o valor imenso, divino que há aqui nessa história da criação e da criação do homem e tudo isso. Porque aqui você vê toda a história do homem, é como se fosse um tema inicial de uma sinfonia, que toda a sinfonia, ou grande parte dela, vai ter variações em cima desse
tema inicial. Correto? Nas sinfonias, em geral, eles fazem assim. Eles começam com um tema, a célebre Quinta Sinfonia, depois ele vai desenvolvendo, baseado nisso aí, outras variações. Então, nós temos aqui nessa história da criação do Gênesis, nós temos o tema inicial. E a história da humanidade é como se fosse uma variação desse tema inicial. Os pecados, as tendências, tudo em torno disso aqui. É impressionante. Até a nova missa é o culto de Caim. Meu Deus. Olha aqui. Leiam depois, quando tiverem tempo. Leiam e meditem. As notas, quem lê espanhol, a Bíblia é muito boa de Staubinger, né? As notas muito boas, né? Certo? Mas, leiam uma boa tradução do padre Matos Soares, por exemplo, certo? Para quem sabe francês, Filion também, muito bom. Então, enfim, mas o texto é o principal. Você tem ali o tema inicial da sinfonia da história da humanidade. Então, particularmente aqui no tema que nos interessa, nós temos a criação da mulher. Capítulo 2, a partir do versículo 18. Então, disse Javé Deus, não é bom que o homem fique só. Farei uma ajuda semelhante a ele. Feminista, arrepia os cabelos com isso. Mas é isso. Está aqui no texto. Formados, pois, da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, os fez Javé desfilar diante do homem, para ver como os chamava, e para que o nome de todos os seres viventes fosse aquele que lhes pusesse o homem. Assim, pois, o homem pôs nomes a todos os animais domésticos, e às aves do céu, e a todos os animais do campo. Mas para o homem não encontrou uma ajuda semelhante a ele. Então Javé, Deus, fez cair um profundo sono sobre o homem, o qual se dormiu, e tirou-lhe uma das costelas e cerrou com carne o lugar da mesma. Da costela que Javé Deus tinha tomado do homem, formou uma mulher e a conduziu perante o homem. E disse o homem em hebreu é Adão, né? Feito da terra. E disse o homem, desta vez sim, é osso de meus ossos e carne de minha carne. Esta será chamada varona, porque do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se aderirá à sua mulher, e virão a ser uma só carne. Estavam ambos nus, Adão e sua mulher, mas não se envergonhavam. Tentação e queda. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais do campo, que Javé tinha feito, disse à mulher, como é que Deus mandou para vocês não comais de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comais dele, nem o toqueis, para que não morrais. Replicou a serpente à mulher, de nenhuma maneira morrereis. Pois bem sabe Deus, que no dia em que comeres do fruto, se abrirão seus olhos e serei como deuses, como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Conhecimento. Né? Conhecimento que em grego é gnosis. Né? Conhecimento do bem e do mal. E como visse a mulher que a árvore era boa para a comida e uma delícia para os olhos, e que a árvore era apetecível para alcançar sabedoria, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele a comeu também. Efetivamente, lhes abriram os olhos,
a ambos os olhos e se deram conta de que estavam nus. Por isso, tomaram folhas de figueira e fizeram algumas coberturas, aventais, etc. Né? Então, nós temos aqui, resumidamente, a história, né, da criação da mulher. Veja bem que Deus criou os animais, criou o homem, e o homem ficou um tempo só. Depois é que foi criar a mulher. História magister vitae. A história é mestra da vida. Então, criou-os homem e mulher. Então, a primeira coisa, essa divisão sexual dos animais, e que o homem, embora sendo uma espécie de resumo da criação, já que ele tem algo de material, mas ele tem algo de espiritual. Ele não é um espírito puro, como o anjo. Os anjos não têm sexo. A diferença entre os anjos é de espécie, né? É impressionante isso, né? A diferença de um anjo para outro é mais ou menos a diferença de um cachorro para o gato. É uma diferença de espécie, né? De cada anjo para o outro. Algo que é difícil de compreender, né? Enfim, mas a diferença dos homens, todos são da mesma espécie, ao contrário dos anjos. Todos são as diferenças são individuais, aqui e ali. Mas todos os homens pertencem à mesma espécie humana. Porém, há uma divisão muito grande entre eles, que é essa divisão sexual, que vem da diferença também, é a mesma diferença que ocorre entre os animais. Deus quis assim. Só que nosso Senhor, Deus não fez como os animais. Os animais já criou macho e fêmea. Mas o homem ele criou só. Notem bem, isso aqui é a palavra de Deus. Nada aqui é à toa. Tudo aqui pode ser pesado, deve ser pesado e meditado. Deus fez diferente. Porque o homem não era um simples animal. O homem é um ser espiritual. União substancial de corpo e alma. Então ele fez diferente. Ele fez como os animais na medida que criou também macho e fêmea, mas só criou depois. Criou o homem, Adão, como o rei da criação. E depois fez que os animais desfilassem diante dele. E Adão não encontrou nenhuma ajuda, porque Deus tinha dito primeiro, né? Primeiro ele disse, vou encontrar uma ajuda semelhante a você. Então, passaram os animais, ele não encontrou semelhante a ele. E então, Deus fez cair nele um sono, e olhe bem, abriu o lado do homem. Notem bem, ele não abriu a cabeça de Adão para tirar alguma coisa e fazer a mulher, porque a mulher não devia dominar sobre ele. Também não tirou um pedaço do pé de Adão para fazer a mulher, porque a mulher não devia ser escrava dele também. Correto? Tirou do lado de Adão onde está o coração. Isso, nada disso, isso é muito instrutivo. E nós temos outro momento impressionante já no Novo Testamento. Já no Novo Testamento. Isso não é eu que estou imaginando coisas, não. É locubrando coisas. Isso é São Paulo que faz a comparação. Quando o nosso Senhor estava na cruz, então se abriu o lado do coração, costado de nosso Senhor, e saiu sangue e água. Então ali a comparação saiu ali os sacramentos, a igreja, tudo veio do costado de Cristo, do coração de Cristo. E por isso São Paulo diz que o matrimônio é um grande mistério. Assim como a mulher saiu do lado do homem, a igreja saiu do lado de Cristo. Sim, aí é o simbolismo da igreja, é verdade. Mas aqui nós estamos fazendo uma comparação, uma analogia entre a criação do homem e a paixão de nosso Senhor,
Né? Dizendo que a igreja saiu do lado de Cristo. E não é à toa que a igreja é pintada como uma mãe. A Santa Madre Igreja, não é o Santo Pai Igreja. É a Santa Madre Igreja, mãe, uma imagem feminina. Porque Nosso Senhor é o esposo da igreja. Correto? Então, por isso mesmo, porque a Eva saiu do lado de Adão. E o próprio Adão diz, essa sim, é osso de meus ossos, carne de minha carne. E por isso, daí porque o homem vai deixar os seus parentes, eles não tinham parentes, não tinham pai nem mãe, claro. Mas isso para dar o motivo, porque o homem tem que deixar, os homens depois terão que deixar para se unir à sua esposa, etc., formar famílias diferentes, etc., justamente porque essa união tem que ser muito profunda, é uma união de amor. Eis aí. A diferenciação, porque tem que haver diferenciação, olha essa. Não existe igualdade, nada. Afirmar que tudo é igual é negar a inteligência. Na medida em que há diferença, há desigualdade. E por isso há inúmeras desigualdades entre nós todos aqui. A principal de todas é que eu sou homem e vocês são mulheres. Mas depois entre vocês mesmos. Cada um tem uma cor diferente, um tipo de cabelo diferente, uma altura diferente, isso diferente, um grau de inteligência diferente. E, portanto, haverá desigualdades. Pessoas mais inteligentes, pessoas menos inteligentes, pessoas com mais sensibilidade, pessoas com menos sensibilidade, pessoas com isso, com talentos para tais coisas, outros talentos para tais coisas. Isso é natural, não tem jeito, é da criação. Então, Deus quis fazer, além dessa diferença, Ele quis fazer essa diferença quando essa desigualdade sexual. Não existe igualdade sexual. Feminino é uma miséria. Vem da peste do igualitarismo. De onde vem o igualitarismo? O igualitarismo é uma tentativa absurda de satisfazer o orgulho humano. Porque o orgulho humano não quer se dobrar a Deus. Não querendo se dobrar a Deus, não vai querer se dobrar ao homem, evidentemente. Por quê? Porque, naturalmente, nenhum homem tem a obrigação de obedecer a outro. Naturalmente, nenhum homem tem a obrigação de obedecer a outro. Ele só obedece justamente por causa de Deus. A fonte de toda a autoridade é Deus. Se ele se revolta contra Deus, como é que ele vai obedecer a outro homem? Então a solução, entre aspas, humana é dizer, olha, você não pode ser superior a mim, eu não aceito. Bom, agora também eu não posso dominar você. Eu bem que gostaria, mas não posso. Também eu não tenho. Então vamos dizer, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, pronto. É um absurdo, mas é a tentativa insensata de solução para esse problema. Quando se rejeita a Deus, quando se rejeita a autoridade, a fonte de toda a autoridade que é Deus. Então, Deus fez a divisão entre homem e mulher, fazendo isso fez uma hierarquia, uma desigualdade. E nessa desigualdade, o homem é o superior. Sabe que o homem foi criado primeiro e a mulher foi criada depois. Notem bem que, no caso dos animais, ele podia criar ao mesmo tempo, porque animal vai pelo instinto, olha essa. Então, indo pelo instinto, indo pela força, todo mundo sabe que um touro é mais forte do que uma vaca. Nos animais, sempre o macho é mais forte. E nos homens também. O homem é mais forte. Mas como o homem é racional, bom, aí não é bem assim. Mesmo que ele seja mais forte pela força, mas a mulher pode ser mais hábil, etc, etc, e derrubá-lo. Como, aliás, Eva derrubou Adão. A primeira foi essa, né? A primeira derrubada do homem foi Eva, né? Está aqui, está aí também, está aqui, tudo está aqui. Vocês façam uma semana de meditação nesses capítulos do Gênesis. Vai fazer muito bem. Vai lendo e vai meditando, vai lendo e vai meditando, lendo e meditando. Fará muito bem. Então, a divisão estava aí. A mulher é um adjutório, semelhante ao homem. Porém, foi tirada. Porém, que tipo de adjutório é esse? Ela foi tirada do coração. Então, essa ajuda que o homem amará muito.
E, portanto, ela não será de modo algum escrava dele. Eis aí o que está aqui indicado. Agora, note bem. Logo depois que ele cria a mulher, indica tudo isso, e Adão fica feliz com a mulher, a Sagrada Escritura nota, o autor sagrado, o próprio Deus, eles estavam nus e não se davam conta disso. Mas quando pecaram, a primeira coisa que é falado, eles se deram conta que estavam nus. Então, a primeira concupiscência que atingiu foi a da carne, meu caro. E se ela é colocada aqui, logo na frente, antes não tinham, depois tinham. Então, quando não tinham, tudo era perfeito. Era um amor espiritual, era um amor verdadeiro, sem posse, sem querer se aproveitar, sem aquela coisa em que o animal desborda, o instinto animal desborda sobre a racionalidade. Não havia nada disso. Então, tranquilo, nem precisar de roupa, precisava. Mas depois... Por isso que a Nossa Senhora foi chamada de ave, que é o contrário de Eva? Não. Bom, o que eu saiba, não. A gente tinha que ver a etimologia hebraica. Certo? Eva, eu acho que, bom, em hebraico, mulher é Isha. Eu tenho que ver, consultar isso, tá entendendo? Qual é a origem de Eva do hebraico, tá entendendo? Então, no caso aí, quando eles estavam no paraíso terrestre, esse amor sem concupiscência fazia com que eles andassem nus sem problema, e esse amor era o amor mais perfeito do mundo. Mas quando houve o pecado, primeira coisa, abriram seus olhos, abriram os olhos. Houve até uma ironia divina, né? O nosso Senhor diz, né? Agora eles conhecem o bem e o mal. Porque o conhecimento que Satanás prometia era um conhecimento que regularia o bem e o mal. Eles poderiam determinar por si próprios o bem e o mal. Mas isso só pertence a Deus, é um atributo de Deus. Certo? Então, esse conhecimento era uma espécie de tentativa de bem-aventurança por si próprio, de ter dons divinos. Então, foi isso que Deus castigou-os, colocando abaixo, e de certo modo, abaixo do nível dos animais. Essa concupiscência da carne leva a você ficar abaixo do nível dos animais. A imagem mais impressionante que eu dou de baixeza moral, que eu acho na minha visão, é o cio das cadelas, né? A cadelinha entra no cio, ela vira uma sem vergonha. Ela sai por aí, correndo, somente em roça, né? Em cidade, sai por aí e vai a turma dos cachorros atrás. Certo? Eu que vivo no mosteiro, eu conheci muito isso. Inclusive eu tinha um cachorro que era o chefe dos malandros lá da região. Eu também. Era um malandro mor. Era a imagem da malandragem. E o padre Jair uma vez disse, ele vai morrer assim. E foi isso mesmo, ele morreu assim, coitado. Porque quando ele ficou velho, ele era, da briga ele era bom. Briga de malandragem. Para tomar conta de casa, não tomava nada. Mas estava um bom meu. Mas aí ele era o mestre da briga, certo? Então ele batia, mesmo que o cachorro maior, ele dava um jeito de enganar o cachorro. Entendeu? Era um malandro mesmo. Até o dia que ele começou a ficar velho, os dentes começaram a cair, coitado. Aí uma hora lá juntou a turma dos outros e deram uma surra nele. Ele se acabou, morreu assim de... Eu estava fora, eu que cuidava dele, né? Eu estava fora, estava estudando lá, aí eu não pude dar. Era bonzinho ele, agora é um sem vergonha. Então, era a imagem da malandragem. Saía a cadela com aquela coisa, né, de... Uma prostituta, né? É a imagem dele, impressionante. E ia a turma atrás dela. É impressionante que eles perdem até o senso de conservação. Tanto cachorro atropelado nessa época, né? Eles perdem, eles sabem comer e sai por aí, atravessa a rua, o carro é triste. Então, ela sai... Agora, isso é triste, é verdade, mas tudo isso está dentro da natureza, porque só dura o tempo do cio. Depois que ela se dá conta que está fecundada, acabou. Se chegar um cachorro, acabou, para tudo. Todo mundo se separa, tem um limite natural. Ora, existe esse limite natural entre os homens? Não. Os depravados, eles não têm limite. Não tem limite. Então, esse foi, e está tudo aqui, resumido. Eles cometem um pecado e se dão conta de que estão nus.
concupiscência da carne. E aí veio toda a desordem, que foi passando de geração em geração, se acumulando, tantas almas para o inferno, etc. Em particular com relação à concupiscência da carne, Santo Afonso dizia, quem vai para o inferno ou vai pelo pecado da castidade ou vai com o pecado da castidade. Ou seja, ou foi o pecado contra a castidade que levou ao inferno, e a gente sabe que Nossa Senhora de Fátima disse, ou vai com outros pecados, mas está no meio aquele também, meu caro. E os professores de direito, antigamente, diziam, em todo crime há uma mulher no meio. Indicando isso, né? Há esse aspecto está lá no meio. Está lá no meio. Pois bem, nesse crime aqui principal, o primeiro de todos, estava aqui Eva no meio. Foi ela que deu a fruta a Adão, etc, etc. Eis aqui quantas lições que eu estou dando aqui para vocês conhecerem o que é mulher. Está entendendo? Então, nasceu do coração do homem, do lado do homem. Era para o homem amá-la e ela ajudá-lo, já que ela ajuda, né? Então haveria serviço de um lado e amor do outro. Não haveria nenhum problema, porque tanto quem serviria como quem indicaria, precisaria da ajuda, haveria amor mútuo, perfeito, espiritualizado, sem concupiscência. Mas depois do pecado, tudo desarrumou. No entanto, não se apagou a diferença. Justamente porque com o pecado original passa a haver essa competição. A mulher muitas vezes vence o homem por causa justamente desses aspectos da concupiscência da carne. É uma arma para a mulher. Porque a mulher não tem essa concupiscência que o homem tem. Esse é um dos primeiros aspectos, viu? A gente vai desenvolver isso. Notem bem, a peste da pornografia no celular é uma peste universal, certo? Eu falo, repito aí, pregação, disso, repito, e se alguém vier me questionar, eu digo, meu caro, eu não posso dar detalhes, eu confesso. Certo? Basta isso para explicar e não posso dar mais detalhes, mas é uma peste universal, certo? Ora, nessa peste universal, pelo menos 90% dos atingidos são homens. Pelo menos. São homens. A mulher não é tão atingida por isso. É o homem. É impressionante. É a propagadora, né? Mas ela não é tão atingida. É o homem. Por quê? Porque é assim, no caso do instinto, né? Falando a nível dos instintos, né? O homem ele é fundamentalmente atingido pela vista, pelo olho, acabou a história. E é uma coisa primária. A mulher, ela pode se sentir atraída para o homem, sim, entre esse aspecto físico, de homem bonito, de homem mais isso, aquilo, mas não é tanto assim. Né? Não tem aquela história, aquela música meio popular, antiga, né? É dos carecas que elas gostam mais. O careca é um sujeito assim, certamente, mais velho, mas também que tem mais recursos. E aí, porque na mulher, porque na mulher essas coisas são todas ligadas à maternidade. Inclusive essa é uma das penas que Deus deu o castigo ao homem e depois voltou-se para a mulher e disse: multiplicarei tuas dores e tuas gravidezes. Darás à luz os filhos com dor. Te sentirás atraída por teu marido, mas ele te dominará. Então, sendo essa atração diferente no caso da mulher, porque a mulher é justamente ligado à maternidade. Então é uma coisa que passa assim, a própria atração que ela sente é algo que vem conjuntamente com a preocupação com a maternidade, em ter filhos. Então é claro que entre outros fatores, o fulano pode ser um macaquinho, mas se ele ganha bem, né, tal, ele está com cara, ele fica bonitinho. Porque são 3 graus.
tanto de beleza, tanto para homem como para mulher, né? Quer dizer, existe as moças realmente bonitas, que são raridade. A moça realmente bonita, por quê? Porque ela não trabalha muito, não precisa fazer muito, né? E ponto final, ela atrai, ela vai atrás, tá? É bonita, realmente bonita. Existem justamente as bonitinhas que são as que tem a maioria desse jeito, e existem aquelas que são feias, então a gente se usa outro eufemismo que não é bonita, quer dizer, não vai dizer que é feia, não é bonita, não é bom, diz assim. Então, no caso dos homens também, que há essa gradação, né? Mais ou menos, mas justamente para a mulher isso não é tão importante. A atração dela é menos primária, ela entra outras coisas, então entra isso, entra aquilo, outras qualidades, isso aqui, que estão ligadas à maternidade mais ou menos, isso funciona assim. No caso do homem, não é assim. É primário o caso dele. É primário, por quê? Porque o homem é predador. Naturalmente falando, ele é predador. Mesmo a mulher perdida, a mulher corrompida, ela tem poucos parceiros. Mesmo que ela tenha vários amantes, não vai muito. Do próprio sentido dela não vai. Mas homem é triste. Eu acho que essa é a maior causa, a causa que explica esse dito dos santos, se fala aí, não sei, atualmente eu não sei, mas sempre se dizia que há mais mulheres no céu do que homens, né? Porque se o pecado contra a castidade é o pecado que mais leva a gente para o inferno, o homem com certeza ele é mais atingido por isso. Minha mãe sempre falou que se a mulher não vai para o céu, o homem não entra de jeito nenhum. Justamente. Não, há algo assim, algo de verdadeiro nisso aí. Justamente porque no caso do homem é algo primário. É algo primário. E a mulher sabe disso. Desde pequenininha ela sabe disso. Ela sabe disso. E dentro justamente dentro desse ambiente de pecado original, essas concupiscências, tudo, então cria esse jogo. O próprio homem tem interesse de controlar a mulher. Porque ele sabe que ele é fraco. E que ele vai acabar sendo dominado. Todas as sociedades antigas, todas ou quase todas, a não ser as muito primitivas, mas todas as sociedades que têm alguma civilização, a mulher se veste. A mulher se veste. O homem impõe a mulher. Esposa dele, se andar mal vestida, apanha. Todas as sociedades civilizadas antigamente, a mulher se vestia. É verdade que ela sempre procurava um jeito de... aquela coisa, né? Somente as solteiras, né? Esse aqui, a famosa história do espartilho, né? Aquela coisa que apertava aqui para ficar com a cintura fina, porque todo mundo sabe que é aquele aspecto que atrai o homem. Então, havia aquela moda do espartilho, se vestia bem, até os pés, mas botava o espartilho, e tem aquela história do espartilho, já contei a história do espartilho. A mucama vestindo a senhorinha, a sinhazinha. A sinhazinha botando aquele espartilho, apertando aquele negócio, doía, né? Isso que doía, fazendo, deformava. E ela, com a mucama, né, que estava vestindo, né? Fulano, tá doendo, tá apertando. Mas sinhazinha tá tão bonita assim, então aperta. Aperta mais. A vaidade, né? Então, mesmo com aquelas vestes todas morais, tudo, havia um controle, mas a mulher sempre procurava alguma coisinha assim mas era dentro o homem controlava isso. Nas sociedades que eles chamam hoje, com desprezo, patriarcais, as mulheres se vestiam bem, porque os homens tinham essa coisa, sabia que isso podia desarrumar. Hoje a coisa chegou a tal inversão, que eu conheço casos de homens casados com mulheres que se vestem como prostitutas. Sim. Daquele jeito, né? E a mulher se converte. Começa a pôr uma saia e se vestir bem. O homem fica irritado. Sim. Conheço muito isso. A que ponto se chegou de inversão, né? Porque é isso, a nossa sociedade é uma sociedade invertida. Ele vai ficar feliz, né, pô? Como se a mulher dele for bonita, mas é porque ele mostra para o sei lá o que ele tem na cabeça, quer mostrar com a mercado. É um troféu.
Então essa preocupação da sociedade de vestir bem a mulher, disso, daquilo, por causa dessa situação. No caso do homem, o homem ele é primário nesse ponto. Então, se ele não controla isso, ele acaba se dando mal. Certo? E nós vemos que hoje, na modernidade, isso é tudo arrumado para o homem perder não só perder a cabeça, ele perder o domínio na família. Sim. Ele deixa de ser pai na família. As próprias filhas, né? As próprias filhas, porque o pai é que botava a filha nos conformes, certo? Chegava um rapaz, um pretendente, ainda algum tempo atrás no sertão, se dizia que, como se diz na linguagem, né? Se um rapaz tirar a filha de casa, como diz, né? Ou seja, deflorar, né? Quer dizer, ter relação, essas coisas. Só tinha 3 saídas para ele. Era o quê? Casar, correr ou morrer. No sertão era assim. Aí isso ainda era assim. Se o sujeito tivesse um fora desse, só tinha 3 saídas. Porque o pai ia resolver com ele. E os irmãos também, né? Para pegar ele. Então, a filha, então a mulher ficava, ela era protegida, porque essas coisas, não era só poder haver uma maneira errada, tirânica de agir. Havia, é verdade. Mas havia também uma proteção para que ela não ficasse à toa. Porque toda a sociedade era baseada nisso. No homem, o homem que trabalhava, né? O homem que sustentava, porque a sociedade a tecnologia liberou o trabalho, né? Hoje você não precisa mais trabalhar tanto, sua força de trabalho não é mais tão importante, sua força física. Como um homem era mais forte, então ele tinha que trabalhar nos campos para desenvolver a coisa, e a mulher era para as tarefas de casa, que forçavam menos, certo? Quando havia guerra, quem que ia para a guerra? Era o homem, né? Para isso, era uma proteção para a mulher, ué. O homem que ia para a guerra e morria na guerra. A mulher não ia para a guerra. Então, tudo isso porque... Lá com certeza. Agora já tem mulher. Mas também porque a guerra está mais... Até a guerra hoje é tecnológica. Você sabe, junto a uma turma que sabe mexer em computador, acabou. Eles têm mais valor do que aqueles soldados daquele tempo que entravam em cada situação terrível. Certo? Porque se fosse nessa situação, naturalmente as mulheres não poderiam ir. Os homens aguentam mais, são mais fortes fisicamente. Então, isso corresponde à conformação natural do homem e da mulher. Porque mesmo com o pecado original, isso não apagou a diferença, é claro, entre homem e mulher. Homens e mulheres continuam sendo diferentes. E isto é constatado cientificamente. Vou dar um exemplo para vocês, só citando uma pesquisa que foi feita há poucos anos atrás, uns 5 anos atrás mais ou menos, em que se tomou mais ou menos 1.000 jovens, homens e mulheres, e se fez um scanner, digamos assim, eletrônico, com esses recursos, dos cérebros desses centenas de homens e mulheres, jovens e de boa saúde. Então foi um trabalho enorme, uma pesquisa enorme com essas imagens dos cérebros, para ver justamente o arranjo dos neurônios dentro do cérebro do ser humano. Para vocês terem uma ideia, é algo de impressionante que a gente... Uma pessoa com 20 anos, o cérebro dela contém mais ou menos 173.380 quilômetros de fibras de matéria branca. Ou seja, os circuitos cerebrais que nós temos em cada uma das nossas cabeças
quase mais de 170 mil quilômetros nós temos dentro de nós. As cartas do circuito neurológico estabelecidas pelo Dr. Verma mostram o cérebro nos momentos onde ele prova um verdadeiro frenesi de criação. Desde a infância, o cérebro produz normalmente 500 mil neurônios por minuto. Neurônios é a célula cerebral. Ele produz a idade de crescimento. Então, produz 500 mil por minuto. E consegue fazer conexões 2 milhões de vezes por segundo. Note bem que coisa extraordinária, que é o que sustenta o pensamento, o espírito, tudo é esse. Então, o que é impressionante é que esses cérebros, esses neurônios, eles se arrumam, se interligam de uma maneira diferente no homem e na mulher. Ou seja, nós temos, todo mundo sabe, 2 lóbulos cerebrais, né? O direito e o esquerdo. O da mulher, há uma quantidade enorme de ligações entre os 2 hemisférios. Está aqui a carta, depois se quiser ver, está aqui. Entre os 2 hemisférios. Enquanto que no homem, é assim. Predomina isso, em um hemisfério ou em outro. O que quer dizer isso? A opinião dos especialistas é que a mulher é feita, o cérebro dela é feita para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já tinha visto na reportagem. Certo? Agora, o que é que se faz uma dona de casa em sua casa? Lavar, passar, o menino está chorando, vai fazer aquilo. Vai dar papinha pro nenenzinho, depois vai dar uns tapas no menino que está fazendo ácido, depois vai fazer isso, fazer isso. Mesma coisa ao mesmo tempo. Você bota o homem para fazer isso, ele fica estressado. Não, ele não foi feito para isso. Não é má vontade, não. Ouviram? Não é má vontade, não. Certo? E isso não é a criação que vai resolver. Pode ajudar, mas não vai resolver. Não repete expulsão, não, vocês vão arrumar como desculpa. Tá bom. Então, vejam bem, nós veremos depois como trabalhar com isso, essa questão das exceções, que às vezes existem. Notem bem que isso aí é a arrumação biológica, né? Existe a graça de Deus, né? Mas isso quer dizer que pode ser feito algumas vezes, mas não pode ser isso a regra. Entende o que eu quero dizer? Não pode ser a regra. Dá errado. Não tem, porque isso é a constituição natural do homem e da mulher. Já o homem, justamente com esse hemisfério só assim, ele foi feito para fazer uma tarefa, depois outra, depois outra, depois outra. É o homem o ser da programação. É ele que vai tomar aquilo e vai programar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele vai mais fundo do que a mulher. Correto? Você põe um homem e mulher na universidade. Bonito de ver. Os 2 tiram notas parecidas e a mulher pode até passar o homem. Certo? Agora, vai ver os inventores, os que vão além. É o homem. De 10, 9 são homens. Porque é a programação. Ele pode até não tirar a melhor nota, mas ele está questionando aquilo. Mas tá bom, aprendeu aquela maneira de fazer, o circuito eletrônico e tal, mas não se poderia fazer de uma outra maneira, ele reflete mais. E aí ele vai tirar tal conclusão, os gênios. Não adianta dizer, isso é fruto da sociedade, que a mulher era marginalizada, não sei o que, não é nada disso. Hoje não é essa marginalização, e a maioria dos gênios são homens. Eu nunca vi gênia. Não, você pode encontrar alguma. Pode encontrar alguma. Sim, é possível. Sempre não são regras absolutas. Mas, em geral, aqueles que estão na frente. É incrível que até nas coisas femininas aparece um afeminado para passar na frente das mulheres. Já viu a moda? Eu não sei o que é moda até hoje. Eu não sei o que é moda até hoje. Porque o sapato de vez em quando está fino e depois ele fica redondo. E depois ele fica... Mas por que isso? Eu não sei, eu nunca entendi moda na minha vida. Eu nunca entendi. Por isso que eu agradeço quando as coisas
que eu agradeço ser religioso é que você usa hábito. Pode estar do jeito que quiser, que põe o hábito, acabou, não tem problema. Tá bonito, aqui tá tudo. E não tem aquela preocupação, mas há pessoas que têm, as mulheres têm essa preocupação com a moda. Tem que estar desse jeito, tem que estar desse jeito. Eu não sei porque fica desse jeito, eu não consigo entender. Mas não é que se você for olhar os grandes especialistas da moda, vai achar uma turma de gente meio estranha e que são os que fazem os desfiles das mulheres e que sabem ver desse jeito que vai ficar bonito. Não sei porquê, o fato é esse. Mesmo para isso, o homem fica na frente, mesmo se ficando meio afeminado, sei lá como é, ele passa na frente, muitas vezes, da mulher. Os que conduzem. Muitas das vezes até para coisa de cabelo, beleza. É o cabeleireiro. Homem sai mais. Que é outra coisa que eu não entendo. Porque, olha, eu gosto assim, ó, você nem pentear. Quando eu sinto que precisa passar o pé, não, eu passo logo. Mas tem gente que tem isso. E hoje, na sociedade que nós vivemos, os homens também se procuram. Ouvi dizer que um jogador aí foi para a Rússia jogar e levou 2 cabeleireiros. Pra quê? Enfim, como é que vai jogar bola desse jeito, né? Procurar um cabeleireiro. Jogar bola. Jogar bola eu sei um pouquinho. Cabeleireiro não sei nada. Mas, quer dizer, veja bem. Mas, justamente, mesmo aqueles para mexer no cabelo da mulher, para fazer de um jeito assim, não sei. Quando a gente olha assim, a gente vê cada coisa ridícula. Aquela moda da década de 60, com as mulheres parecendo uma casa de cupim fazendo cabelo assim. Achavam bonito aquilo, né? Não sei. Enfim. Aí faz a nossa cabeça pra gente parecer ridículo. E eles se dão bem, né? E ganham um dinheiro enorme com isso, enfim. Mesmo nessas coisas, o homem está aí na frente. Curioso. Por quê? Porque, embora afeminados, os circuitos vão fazer o scanner do cérebro dele. Não vai achar assim, não, meu amigo. Vai achar assim. Não adianta. Quero ver fazer mudança de sexo e fazer isso aí. Impossível. É claro, é a natureza. Sem falar no fator XY, né, que diferencia. Nas mulheres é XX, no homem é XY. Então, isso é em cada célula. Nós temos 3 trilhões de células no nosso corpo. Impossível. Então, o homem é diferente disso da mulher. Certo? Em geral, a mulher raciocina menos que o homem. A mulher é mais intuitiva do que o homem. Agora, a intuição não é a intuição dos anjos, né? A intuição dos anjos vai direto na verdade. Aquilo é infundido por Deus, ele vai direto sem precisar raciocinar. Claro que a mulher como o homem são animais racionais. Eles sempre raciocinam. Mas a mulher vai em outras coisas, tem uma sensibilidade maior, uma curiosidade maior, uma sensibilidade maior e consegue ver coisas assim, detalhes que o homem não vê. E isso é precioso. Não é para desprezar, não. Não é para dizer que a mulher não tem juízo, como o povo fala que o juízo da mulher está na canela, não sei o que, isso aqui, não ligar, e mulher só vai sem pensar, sem raciocinar. Não, não é verdade. Há intuições de mulheres, a gente vê na Bíblia, mulheres que têm intuições e acertam muito. Certo? Agora, é algo complementar. Se o marido ama a sua esposa, ele vai ouvir as intuições dela. Porque às vezes ela acerta. Ela acerta, assim. Certas coisas que a mulher faz observação e é certo. Se o marido, com orgulho, não dá importância, eu estou raciocinando, ele pode errar no raciocínio dele e se dar mal e a mulher acertar. Então tem que haver, mais uma vez, a palavra de ouro para o matrimônio. Complementaridade. Então, justamente é o que se opõe à igualdade. Não é a escravidão, não é nada disso. É a complementaridade entre o homem e a mulher. Complementaridade que não exclui a hierarquia. Então, a decisão final, normalmente a decisão final é tomada pelo homem. Mas o homem deve escutar as intuições, a opinião da esposa. E deve assumir os efeitos da decisão.
Porque sempre uma decisão, nas coisas, tudo, na família, tudo, tem efeitos bons e efeitos maus. Correto? Sempre, em geral, é assim. Nunca você tem uma decisão que só tem efeitos bons. Sempre há efeitos maus. É assim. Então, o homem deve assumir os efeitos disso. Ele dá a palavra do último, mas ele deve assumir os efeitos do raciocínio que ele fez e da escuta que ele teve ou não das intuições e observações da mulher. Porque às vezes tem isso no homem. O homem não quer assumir. O homem não quer ser pai, não quer ser chefe. Então ele também não quer assumir, ele quer fazer uma democracia. Fulano, dê sua opinião. O que é que você acha? Eu acho isso. Então, você está achando, vamos lá, fazer isso aqui. E se der errado, aí joga a culpa. Não, é que eu fui escutar você, não sei o quê. Não. Ele tem que decidir. Não ficar uma coisa mal decidida e depois faz de qualquer jeito e depois... você falou aqui também, né? Não. Ele tem que decidir, a mulher tem que acatar e o homem tem que assumir. Assumir mais do que a mulher. A consequência dos atos. Porque, justamente, se for a igualdade o princípio estabelecido, haverá disputa. Porque não existe igualdade. Um vai prevalecer no final. Haverá disputa. Mas se houver complementaridade, haverá então enriquecimento mútuo. Porque em ambas as partes, tanto no homem como na mulher, há defeitos. O homem, como eu disse, ele é racional. Mas quantos inimigos ele tem da razão? Eu acabei de falar a vocês, a paixão. O homem é mais racional, mas uma paixão, ele fica doido. Basta uma mulher sem vergonha para ele jogar a família dele no lixo. Mas ele não é tão racional? Sim, ele é racional pela natureza, mas a concupiscência atingiu mais em cheio nele. A concupiscência da carne. Porque o esquema dele é assim, é pelos olhos. Depois quando vê que é tudo igual, vem arrependimento. Mas, às vezes tarde demais, e há uns que não ficam nisso. Não param com a vida toda. Isso é outro motivo, né? Porque há esses aspectos da concupiscência da carne na mulher, tem uma parada brusca. Porque como está ligado à maternidade, quando chega a idade, para. Curioso isso, a maioria das vezes. Mas no homem, vai até o caixão, às vezes. Vai. Porque mesmo quando ele está todo velho, ainda fica aquelas coisas no pensamento, fica aquelas coisas. Tem uns assim. Eu já vi casos tristes, já vi. Fica aquilo na cabeça e tal, e pronto, não tá nem aí se ele está velho, acabado, não está nem aí. Se ele vê a mocinha nova, bonita, e aí vem esse problema, porque se ele é atingido pela concupiscência da carne, assim, em cheio, evidentemente, nenhuma mulher vai lhe satisfazer. Durante algum tempo pode ser, mas depois como é? Vira isso, é um predador, entendeu? E às vezes vira, como eu já vi, com o tempo ele pode virar um cachorrinho de prostituta. Acha uma espertalhona que vai usá-lo, se ele tiver dinheiro, né, para isso, né? Vai usá-lo para isso, se ele tiver dinheiro. Então, ele é tão racional, mas cai nisso, justamente porque a paixão o atinge, certo? Então, na mulher, essa intuição pode ser desviada por uma imaginação não disciplinada, sensibilidade, vaidade. Aí a mulher é forte. A vaidade é fortíssima na mulher. Fortíssima. Por isso eu digo sempre, criando seus filhos, não estimule a vaidade. Hoje a coisa está tão desorientada que até pessoas até boas, católicas, estimulam a vaidade nos filhos, nos homens. Pelo amor de Deus. A gente sabe que as diferenças não ficam tão claras no começo quando são pequenininhos, né? Estão todo mundo bonitinho, aquela coisa. Aí vai cria o cabelo do menino todo bonitinho, aquela coisa. Não faça um negócio desse. Toma um juízo na cabeça. Não faça isso. Corte o cabelo curto do menino. Por que a mamãe está cortando o curto para não ter piolho? Tá bom. Até nessa vantagem, né? Cortar o cabelo mesmo, deixar bem curtinho, do menino sobretudo. Da menina, tá bom, precisa ter também ser tão radical, né? Mas
não... Já contei a história de Santa Teresinha, né? Já contei, se não contei, já contei tantas vezes, deve ter contado aqui também, né? Santa Teresinha, com 14 anos, era uma moça realmente bonita, desse grupo minoritário de moças realmente bonitas, que não precisam fazer nada, basta ela aparecer, todo mundo vê, que é bonita. Ela era desse tipo. Quando uma vez os Martins foram visitar uns parentes que não eram tão católicos como ele, então quando viram a mocinha, a loirinha de olhos azuis de 14 anos, mas fulana, que criança, que mocinha linda vocês têm, não sei o que, elogiando, e ela olhando assim sem saber por que Santa Teresinha. Porque nunca os pais dela disseram que ela era bonita. Nunca disseram. E evidentemente eles sabiam que era bonita, mas eles nunca disseram. Porque sabiam que isso podia provocar. Correto? E é por essas e por outras que Santa Teresinha passou no mundo sem nada. Nada. A única coisa que ela lembra é que uma vez ela viajando para Roma, antes de ir para procurar a vocação dela, se encontrou com o Leão XIII, né? Então quando ela desceu do trem, um rapaz italiano ajudou ela a descer e aquela coisa, né? Olhou para ela assim, que moça bonita. Olhou, não falou nada, mas olhou assim, dava para ver. Ela percebeu um pouco, ele olhou para ela assim um pouco. De um jeito... Mas nada mais. Na hora ela nem entendeu direito e pronto. Só isso. Em toda a vida dela. Que tal? Era assim, ainda no século XIX podia ter exemplos desse. Né? Hoje, impossível. Na década de 60, maio de 68, a gente vai ver a tragédia do mundo nesse ponto aí. Né? E, então, não estimulem a vaidade nos seus filhos. De maneira nenhuma. Porque isso aí é o que faz a mulher se desviar. É o que faz mais a mulher se perder, é a vaidade. E os meninos também começam a ficar afeminados, né? Quando começa a falar muito cabelo, passar um gel. Não, isso aí é porque, justamente, nós vivemos numa sociedade, vamos ver depois, onde a noção de masculinidade e de paternidade é a mais atacada. Então, padre, essa questão também. É igual a gente tem uma mãe aqui que tem mais meninos que menino. E ela disse a respeito disso, não é que é vaidade, é um cuidado com a roupa, é botar um brinquinho, é botar um batomzinho, pintar um, e por quê? Ela falou que não é que ela incentiva, mas ela deixa. Por quê? Por causa dessa onda de homossexualismo, né? De lesbianismo, não sei se como é que fala isso. Então, assim, ela, nesse caso, ela acha um pouco mais, deixar um pouco da vaidade, não extrapolar, é criancinha. Deixa lá, se arrumar melhor, ajeitar o cabelinho, botar um negocinho no cabelo. Aí eu não sei. Não, mas não é, por causa dessa situação que tá. E ela vê muito isso, então quando a menina fala, mamãe, quero passar um batomzinho, mamãe, ela deixa, por causa dessa situação de meninas. Melhor seria que botasse ela, colocasse essas meninas para ajudar nos seus trabalhos de casa, ensinasse a costurar, ensinasse aí, tal. Tudo bem, pode deixar o cabelo crescer, que ela se mostre como menina. Claro, vestir como menina, mas certos exageros é muito perigoso, porque pode ser que ela não caia nessa inversão, mas pode virar uma mundana daquelas. Tá entendendo? Então, o equilíbrio aí, não há uma fórmula matemática, mas o melhor é começar assim, a sobriedade e os trabalhos, as funções diferenciadas. Isso é muito importante na educação. Certo? O homem tem que, inclusive esses eletrônicos aí, nunca dá para eles, e botar para enfrentar coisas. Eu, no momento que ela comentou, eu até concordei com ela nessa situação, pelo que a gente vê demais. E assim, a gente acaba vendo pai e mãe do moderno se conformando com aquilo ali, e aí é complicado, né? Sim, porque aí, veja bem, certamente são gente aí do mundo, sabe como é? Bom, aí é a coisa mais complicada, certo? Mas o princípio é esse. Não se deve exagerar por esse lado. É muito perigoso, porque na mulher isso é muito forte. Entendeu? Mesmo nas que caem nessas coisas absurdas de hoje.
Eu falo porque eu nem sou tão assim, quer dizer que eu sou meio largada. Se eu passo um batomzinho claro, a Valentina olha pra mim e fala, passa batom não. Na hora. Nem meu marido percebe. E ela já pergunta se ela vai passar. Tá vendo? É na hora, é instantâneo. Não, na mulher isso aí é típico. Mas aí a mãe também acompanha de perto a criança para ver se ela tem tendência para outra Isso coisa. aí também que eu acho. Eu acho que essas tendências aí é mais... Eu acho que é mais fruto da criação, de colégios, né? Esses colégios aí do mundo. Estimular as brincadeiras, né? Não deixar brincar com coisas de menino, brincar com coisas de menino. Claro, isso é o principal. Mas eu acho que a questão da vaidade realmente não tem. Isso aí é o principal, as funções, os trabalhos, os brinquedos. Conserta separados. Porque antes, como o pai ia trabalhar, levava o filho para trabalhar. Desde pequeno, para enfrentar a vida. Ajudar no emprego. E a filha ficava com o quê? Com a mãe. Para quê? Ia fazer o quê? Ia trabalhar, cozinhar, ia fazer isso. Vai no chão aí, tal. E o menino ia trabalhar com o pai no campo. Desde pequeno ele ia aprender alguma coisa. Sem moleza. Se não tomava, ia aí aprender. Então ele se tornava homem assim. O próprio trabalho, tudo, ele enfrentava as coisas. Certo? Então, na mulher o grande inimigo justamente é esse. Essa tendência da mulher para a vaidade, sensibilidade, imaginação não disciplinada, que faz com que a intuição dela, a maneira dela se atrapalhe. Então, essa complementariedade, essa diferença de homem para mulher é muito importante. Vocês têm que se dar conta disso, procurar ver que os defeitos, muitas vezes, vêm disso aí. Um defeito de mulher em geral vai mais para algumas coisas do que o defeito do homem que vai para outras coisas, certo? E veremos então, depois de ver sucintamente essa diferença entre os homens e as mulheres, amanhã nós veremos então o tema exato a respeito do casamento. Essa esposa, que é a mulher, somente se santificará no matrimônio. Vocês não vão se santificar em outro lugar. Se estão casadas, se vão se casar, saibam que a santificação de vocês será necessariamente no casamento. Assim como eu só vou me santificar no sacerdócio. É um estado de vida. Estado de vida que muito provavelmente vai acompanhar toda a vida de vocês. Porque, sendo um sacramento, mesmo que haja problemas, continuam casados, até a morte de um deles. Então, normalmente, isso dura muitíssimo tempo, isso acompanha até a velhice avançada. A maioria das vezes é assim. Então, se casaram, decidiram esse caminho, então nós veremos amanhã o que é o matrimônio. O que é o matrimônio? Qual é o estado de vida? O que é esse estado de vida que as senhoras abraçaram? E depois veremos os outros temas finais. O que deve ser o casal, a família, o lar. E depois os ataques que isso vem sofrendo. Só depois veremos então como os remédios, as atitudes práticas que devemos tomar. Porque aí poderemos dar sugestões e orientações com um fundamento mais sólido, mais esclarecido, para saber o que fazer na situação em que vivemos hoje, inquietinunca aqui e agora, nos tempos que nos coube pela permissão divina viver. Tempos em que temos que fazer todas essas explicações para esclarecer como devemos agir, coisas que antes não precisávamos fazer. Aprendíamos por tradição. Por tradição. Não existe só a tradição católica. Bom, subordinada à tradição católica, existe toda uma tradições humanas que formam. E nós vivemos numa época de quebra de tradições. Por isso é que eu tenho que aqui ensinar o que é ser mulher e o que é ser homem. Porque perdemos em grande parte esse sentido. Certo? Esse sentido de ser chefe e de ser ajudante. Semelhante ao chefe. Aqui, está na Sagrada Escritura.
Essa é a obrigação de vocês como mulheres. Então veremos amanhã o que é o matrimônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São Bento e Santa Escolástica, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.